A gente já está recebendo aqui no estúdio, diretamente de Belém, né, doutor? O doutor Franklin Lobato, que é promotor de justiça, e vai participar com a gente agora do quadro A Voz da Cidadania. E o tema de hoje, doutor, é casos de intervenções bem-sucedidas. Mas me diga, o que seria uma intervenção bem-sucedida? Boa tarde, seja bem-vindo. Alô, você, minha querida Silvia Lopes, é sempre uma satisfação estar com você nesse nosso quadro, A Voz da Cidadania, pela TV Web Cidade. Bom, hoje, Silvia, nós vamos falar sobre as intervenções bem-sucedidas nos casos de violência doméstica. E o que caracteriza uma intervenção bem-sucedida num caso de violência doméstica? É quando a rede de apoio integrada, ela faz com que essas medidas protetivas sejam eficazes. Primeiro, que é uma rede de apoio integrada. Nós temos que levar em consideração que a mulher vítima de violência doméstica, ela precisa estar com uma rede de apoio integrada. Na hora que ela vai na delegacia de polícia fazer a ocorrência policial, ela precisa que ela seja bem atendida pela policial que vai recebê-la. Ela precisa que a assistente social dê um encaminhamento dela, às vezes ela tem direito a uma Bolsa Família, tem um direito a um benefício para um filho que estuda numa escola, às vezes ela precisa de um atendimento médico. Então, eu preciso ter uma rede integrada, tanto de assistente social, como de psicólogas, como de uma rede de qualificação profissional. Ela precisa da Defensoria Pública para entrar com as ações que ela necessita, é a divórcio, é a pensão alimentícia, é a guarda. Ela precisa do Ministério Público para denunciar, pedir a preventiva do acusado, e ela precisa do Poder Judiciário para conceder essa medida o mais rápido possível e processar e condenar o agressor. Quando a gente fala numa rede bem-sucedida, essa integração para que a medida protetiva seja eficaz. Para que, por exemplo, se existe uma medida, nós estamos falando agora de monitoramento eletrônico, né? Que vai agora disparar na hora que o acusado se aproximar da vítima. Todas essas medidas tecnológicas e de apoio da rede são importantes para que a mulher vítima de violência doméstica tenha uma proteção eficaz. Porque na hora que eu tenho uma medida protetiva, em que o agressor não pode se aproximar, e ele se aproxima, em que ele não pode divulgar material da vítima na internet e ele divulga, nós temos aí um descumprimento de medida protetiva e isso caracteriza, na pior das hipóteses, a questão do descumprimento dessa medida. Então, é importante, Silvia, esclarecer que nós temos que trabalhar sempre com a integração, uma rede integrada de proteção à mulher, para que a medida protetiva, seja de afastamento, seja de não comunicação, seja de concessão de algum benefício, como pensão alimentícia, afastamento da questão da guarda compartilhada e etc., o impedimento que ele venda, por exemplo, os bens ou coloque os bens no nome da amante, são medidas que têm que ser eficazes. E a gente está falando hoje sobre isso. Bom, mas a segunda pergunta seria, doutor Franklin, e as casas de apoio? O que caracteriza aqui, o que seria, como são essas casas-abrigos que ajudam as vítimas? A pergunta é, você, minha amiga, que está sofrendo violência doméstica familiar nesse momento, você depende do agressor? Você se pergunta, doutor Franklin, eu vou denunciá-lo? Minha família não me dá apoio. Eu não tenho casa, não tenho para onde ir.
como é que eu vou fazer essa denúncia se depois eu posso sofrer retaliação do próprio agressor? Eu queria te dizer que nós temos as casas abrigo, né? Os abrigos de mulheres. Aqui nós temos abrigos municipais e abrigos estaduais. Então, a mulher, tanto ela pode ir para um abrigo municipal, quanto ela pode ir para um abrigo estadual. O abrigo municipal, ele é um abrigo da prefeitura municipal e tem como objetivo acolher aquela mulher numa situação de violência. Às vezes ela corre risco ficando na própria casa com os próprios filhos. Então ela procura um abrigo. Agora, esse abrigo, sim, nós teríamos que trabalhar para que essa casa-abrigo, onde a mulher vai receber alimentação, onde a mulher vai se hospedar, ela pudesse dar um curso de qualificação enquanto ela estivesse hospedada, ou pudesse fornecer a educação adequada para aqueles filhos daquelas mulheres. Então, eu preciso trabalhar também essa casa-abrigo. Mas eu preciso dizer para as nossas telespectadoras que elas têm esse abrigo, e esse abrigo é pago pelo município e pelo Estado. Uma terceira pergunta é, Dr. Franklin, quais histórias de superação poderiam inspirar outras mulheres? Eu tenho casos de mulheres que recomeçaram o apoio da rede de proteção. Eu poderia citar aqui, Silvia, um exemplo de uma... Eu sempre cito um exemplo de uma moça que ela sofreu durante muito tempo violência doméstica do agressor e que essa moça foi visitada pelo programa MP Bate a Sua Porta, onde o promotor de justiça de violência doméstica vai na residência da ofendida e procura saber como é que ela está, se essa medida está sendo cumprida. Vai juntamente com o pessoal da Patrulha Maria da Penha, porque essa mulher ela está sob medida protetiva e ela sendo incluída num programa Maria da Penha, os policiais da Maria da Penha vão lá saber como é que ela está. E essa senhora foi colocada num programa de qualificação profissional. Ela aprendeu com a equipe do Sebrae e montou seu próprio negócio. Ela tem hoje uma lojinha de venda de Tupperware e ela está tirando o sustento dessa lojinha. E essa lojinha prosperou no sentido de que ela está conseguindo a sua independência financeira. Então, são exemplos aí de mulheres confeiteiras, de mulheres cabeleireiras, de mulheres que montaram a sua pizzaria, que podem dar aqui o tom desses exemplos de histórias de superação. Uma quarta pergunta que chegou aqui seria: como o trabalho intersetorial melhora os resultados? Primeiro, o que é, Dr. Franklin, esse trabalho intersetorial? É o trabalho coordenando esforços entre a polícia, saúde, justiça e assistência social. Como eu disse, se a vítima sofre uma medida, ela tem que ir aonde? Na polícia. Ela sofre uma agressão, ela quer uma medida, ela vai na polícia. A polícia vai abrir um inquérito, se for o caso, vai prender o infrator em flagrante delito, e esse inquérito chega na mão do Ministério Público. Mas quando ela vai na polícia, essa vítima pode precisar de um atendimento médico. Então, eu preciso do apoio da Secretaria de Saúde. Eu preciso da assistência social. Ela está com dependência emocional, abalada psicologicamente. Eu preciso de uma psicóloga. Eu preciso da justiça para conceder a medida protetiva, para deferir uma pensão alimentícia enquanto ela não consegue. Eu preciso da assistência social para conseguir aquela Bolsa Família para ela se manter. Ou nós poderíamos pensar, Silvia, numa pensão
para essas mulheres vítimas de violência doméstica até que elas recebessem uma qualificação profissional adequada e conseguissem se inserir no mercado de trabalho. O mercado formal, através das carteiras de trabalho assinadas, ou através de um mecanismo de empreendedorismo feminino, empreendedor, no sentido dela montar o seu próprio negócio. Então, esse empreendedorismo feminino é o que nós sempre defendemos. Nós não somos favoráveis à manutenção da pensão, bolsa para sempre. Essas pessoas precisam, naquele momento, ser ajudadas, sim, pelo município, pelo Estado, pelo governo federal, mas, num segundo momento, elas têm que se qualificar, estudar, se qualificar e ser inserida no mercado formal de trabalho ou ter o seu mecanismo empreendedor. Por último, eu queria também falar sobre a quinta pergunta, que são quais os aprendizados, Dr. Franklin, nós podemos adotar de práticas internacionais. Uma boa pergunta. Primeiro, claro que nós temos o uso de tecnologia para a denúncia. Um dos exemplos é a nossa delegacia virtual. Você, minha amiga vítima de violência doméstica, você pode, através da internet, fazer uma denúncia online de violência doméstica. Você pode, através dos aplicativos da Yara, do SOS Mulher, fazer a denúncia da violência doméstica. O SOS Mulher hoje dá a geolocalização da mulher vítima de violência doméstica. Então, são exemplos que vieram de fora, são exemplos internacionais, programas educativos, como, por exemplo, se eu tivesse um canal educativo, como, por exemplo, nós temos no Sebrae, existem vários cursos do Sebrae que são disponibilizados, existem outras instituições que também têm cursos para que a mulher possa qualificar e ser inserida no mercado de trabalho. Então, basicamente, eu diria que esses exemplos, que são exemplos que vieram de fora, principalmente esse trabalho de empoderamento empreendedor, né, feminino, ele deve ser incentivado, porque ao se qualificar, ao empreender, a mulher está não só gerando emprego e renda para si e para os seus familiares, como também ela está movimentando a economia. Cada unidade familiar que produz, seja através de prestação de serviço, seja através de produção de alimentos, por exemplo, através da agricultura, através da indústria, nós vamos ter aí um incremento da nossa economia. E, claro, cada gotinha do oceano é muito importante para movimentar a economia do Brasil. Então é isso, Silvia. Eu vou ficando por aqui. Não sei se você tem alguma pergunta aí do estúdio para que a gente possa debater, mas são essas as perguntas da Voz da Cidadania. Doutor, o senhor falou sobre a independência, né? A independência, tanto financeira como emocional, ela só traz bons resultados. E uma vez experimentados esses sabores, as mulheres não aceitam menos do que elas merecem, né? O senhor falou agora há pouco também sobre o Senado aprovou o uso da tornozeleira eletrônica em casos de medida protetiva. Eu achei muito bacana, achei necessário, inclusive, achei até que demorou um pouco para ter esse estalo. Talvez o número de mulheres assassinadas ou que sofreram agressões no Brasil não seria tão grande como os que nós temos agora. Eu estava falando agora há pouco no meu programa na rádio, doutor,
que o outro mecanismo que poderia, não sei, algo que poderia ser estudado, mas o outro mecanismo que poderia ajudar as mulheres seria com relação aos transportes, os veículos que atuam por aplicativo, né? E assim como a tornozeleira, ela vai disparar um dispositivo assim que o homem descumprir a determinação, quando os motoristas, tanto Uber quanto Uber Moto também, quando eles recebessem uma solicitação de corrida, que fosse identificado naquele momento, fosse encaminhado um dispositivo, não sei, para que ele soubesse que o destino que aquele cidadão quer ir é justamente o destino que ele não pode chegar, porque tem uma pessoa lá do outro lado que tem uma medida protetiva contra ele, que já sofreu algum tipo de agressão. Eu acredito que é algo que poderia ser estudado para ser aplicado e assim contribuir ainda mais com a saúde das mulheres. Durante esses 11 anos que eu completei aqui na violência doméstica, inclusive agora, dia 24, segunda-feira, fiz 11 anos aqui, nós já estudamos várias medidas que poderiam ajudar as vítimas de violência doméstica. Entre elas, eu queria ressaltar o SOS Mulher. O que é o SOS Mulher? Eu tenho um aplicativo que está no celular da vítima e na hora em que aquele agressor que tem uma tornozeleira, ele se aproxima desta vítima, automaticamente o aplicativo detecta que ele está se aproximando e dá um sinal. Esse seria o mais avançado tecnologicamente para ajudar a vítima de violência doméstica. E também que ela pudesse, com esse aplicativo, acionar a viatura da polícia, informando que o agressor está se aproximando, para que esse agressor pudesse ser capturado antes que fizesse algum mal para essa vítima. Olha só, que legal. Doutor, nosso bate-papo é sempre muito esclarecedor e necessário. E hoje quase que a gente fica sem o nosso bate-papo. Chega, eu já estava triste, mas graças a Deus deu certo. Aguardo o senhor na próxima quinta-feira. Então, na próxima quinta, estaremos com você, Silvia, e com nossos telespectadores da TV Web Cidade. Um grande abraço. E ainda hoje você vai conferir aqui no Web Cidade Notícias tudo sobre um homem conhecido como X9 em uma empresa que acabou prejudicando uma pessoa. Essa pessoa ficou revoltada e decidiu partir para a briga. É daqui a pouco no próximo.